Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, seu irmão em Cristo, Maurício Ferreira, e este é o canal Falando EBD. Nesta feita, a primeira lição do quarto trimestre do ano de 2024, as lições bíblicas da CPAD, classe dos jovens. Né? Graças a Deus, estamos dando início a mais um trimestre e o último trimestre do ano de 2024. Então, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que nos acompanharam, que estiveram conosco, nos prestigiaram, né, com a sua audiência, com a sua participação, com a sua cooperação, né, curtindo, comentando, assistindo, e espero, né, contar com a sua ajuda, preciosa ajuda, neste último trimestre de 2024. Como eu disse, a lição nova, ela traz por título Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Bem, então nós temos aqui diante de nós um novo tema geral para o último trimestre de 2024. Né? Temos diante de nós aí mais este... como que nós poderíamos dizer, mas esta extensão, poderíamos dizer assim, para não usar uma palavra negativa, errada, nós temos aí mais este percurso e espero que nós possamos percorrê-los juntos aqui no canal Falando EBD. Se você estiver gostando, se você puder nos ajudar, curtindo, comentando, compartilhando, né, divulgando o canal, faça isso, nos ajude. O nosso intuito é levarmos o mais longe possível a palavra de Deus. Como eu disse, início do trimestre, então a lição de número 1. E esta lição será ministrada no dia 6 de outubro de 2024. O tema da lição é o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Né? O texto principal está no livro de Provérbios, no capítulo de número 1, o versículo de número 7, ou provérbio de número 1, e o verso 7 deste provérbio está escrito desta maneira: o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Nós já temos aqui uma visão interessante, um convite à sabedoria, e quem é que despreza a sabedoria e a instrução? Quer dizer, é qualificado como um louco, um nécio, né, um insciente, um despreparado. E nós temos então já mais ou menos um caminho traçado para a aula de hoje. O resumo da lição: o livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem. Então, é um livro comportamental, vamos dizer. Ele vai nos instruir a como nos mantermos como cristãos. Obviamente, essa ética é uma ética cristã, existem muitas éticas, né? Tanto as positivas e quanto as negativas, que também são tidas pelos que as praticam como corretas. Por isso nós vamos distinguir como ética cristã, como deve ser o comportamento, como deve ser a nossa vida, o nosso trajeto, o nosso percorrer este caminho que nós estamos vivendo. Veja, porém, traz também uma outra lição, que diz que é uma ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Quer dizer que a vida desta ética conduz o jovem a ter uma vida teocêntrica. Deus é o centro da sua vida. Também podemos comparar com uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro. Quando olhamos para a Bíblia, que é este manual que está contido no livro de Provérbios, ele é um livro cristocêntrico. Cristo é o centro do assunto, do tema, é o ponto central
de toda a Bíblia. E aqui nos traz a ideia de um jovem que tem Deus como centro de todas as ações da sua vida. Tudo parte de Deus, tudo parte da vontade de Deus, do mandamento de Deus, orando, buscando pelo auxílio de Deus. Isto é uma vida onde Deus está no centro dela, quer dizer, o cerne da vida deste jovem deve ser Deus, para que ele tenha uma vida de ética diária, quer dizer, uma vida completamente diferente daqueles que praticam a ética do mundo. Nós temos que entender que muitos lugares, veja, existem lugares ruins, né? Podemos pensar em muitos lugares na Terra ruins, e lá dentro tem as suas éticas, tem as suas morais, tem os seus comportamentos. Se fulano ou cicrano fugir à regra daquele determinado lugar, ele será punido. De uma maneira ou de outra ele vai ser punido. Então ele tem que obedecer regras, ele tem que andar em conformidade com as descrições daquele lugar. Tá bom? Eu acredito que, falando assim, o jovem inteligente ele já deve pensar em muitos lugares. Eu trabalhei em lugares em que as pessoas, uma certa feita, eu ouvi uma discussão em um lugar, não vou citar, porque acredito ser de baixo calão, onde duas pessoas discutiam qual tipo daquela profissão que infelizmente muitos são obrigados a praticar, que tipo de pessoa era que ela era, se era boa isso ou era boa aquilo. E eu fiquei prestando atenção naquilo. Eu era ainda bastante jovem e eu comecei a prestar atenção. Eu disse, pois até aqui tem regras, até aqui tem uma ética, tem uma conduta, tem uma forma de se portar. Né? Apesar de estar bem à margem, lugares estarem bem à margem da sociedade, daquilo que a ética social tem como aceitável, apesar de alguns lugares estar muito além desta ética, está bem à margem desta ética, porém ali também existe uma forma de conduta correta para eles, apesar de praticarem muitas atrocidades. É por isso que existem, eu disse que existem lugares bons e lugares ruins que têm éticas, que têm as suas éticas. E para eles, aparentemente, aquilo parece estar certo. Por isso nós diferenciamos, aqui chamamos de ética cristã, porque vamos viver um padrão cristão tendo uma vida teocêntrica, tendo Deus como centro de toda a nossa vida. Tudo que vai acontecer, tudo que vai ser feito na nossa vida tem que partir deste ponto central que é Deus. Suas normas, seus preceitos, suas diretrizes, seus mandamentos. Tá bom? Nós temos outras aulas aqui no canal. Se você puder assista, e você vai ter uma compreensão maior. Tá bom? Nós sempre procuramos fazer um gancho de todas as lições que nós temos aqui, as faixas etárias, para quê? Para que o assunto ele tenha uma maior abrangência. Né? Porque o que nós precisaríamos para 2 horas, 3, nós dividimos em 2, 3, 4 faixas etárias, mais o evangelismo, e abordamos o assunto conjuntamente, para que o irmão, a irmã, o amigo, quem quer que esteja assistindo, tenha uma compreensão maior. Bom, vamos mais adiante. Os objetivos da lição é apresentar um panorama geral do livro de Provérbios, compreender a composição e a estrutura do livro de Provérbios e refletir a respeito do convite e o chamado à sabedoria no livro de Provérbios. Também nós temos aqui também a apresentação do comentarista, o comentarista desse trimestre, o pastor Marcelo Oliveira, chefe do setor da educação cristã da CPAD. Ele é pastor auxiliar da Assembleia de Deus
em Augusto Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Ele é bacharel em teologia, especialista em educação, gestão e docência, licenciado em letras e acadêmico em psicologia. Então, nós temos aqui também a apresentação do nosso querido professor, que preparou todo este material, e eu chamo a atenção dos nossos materiais, todo o material que nós temos, tanto da Casa Publicadora, quanto da Betel, quanto as duas que nós trabalhamos, né? Quem sabe um dia nós conseguimos trabalhar com outras editoras. É todo material completamente aceitável, material de ótima qualidade, né? Você gira a composição, né? A sua apresentação toda é de uma qualidade muito boa, e é por isso que nós fazemos uso deste material, tá bem? Vamos para a introdução da lição. Na introdução diz assim: que é a sabedoria? Há um manual para como viver, como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com a família e com a sociedade. Veja que são perguntas pertinentes. Se vamos falar sobre um determinado assunto, nós temos que saber, né, pelo menos, nem que seja panoramicamente, como nós vimos na apresentação, nos objetivos, nem que seja um conhecimento. Obviamente, nós não conseguiremos alcançar 100% do conhecimento de uma determinada causa, mas pelo menos ter este conhecimento, pelo menos para que nós pudéssemos conversar, debater, se alguma coisa, se alguém nos pedir razão, como diz o apóstolo, se alguém nos pedir razão da nossa fé, nós temos pelo menos como responder. E isto só se dará como? Através do conhecimento. Tá bem? Nós não precisamos ser doutores em tudo, porém, termos o conhecimento, pelo menos o básico do conhecimento, para que nós possamos apresentar a nossa fé àqueles que pedem razão dela. Tá bem? Aí nós temos aqui, há um manual para ver como devemos nos relacionar com Deus. São perguntas pertinentes, porque se nós temos um assunto, nós temos que ter compêndios que nos apresentem estes assuntos. Tá bom? Nós vamos falar de escola bíblica dominical. Nós temos revistas, livros, nós temos aulas que vão nos apresentar o assunto. Então, como eu já disse, são perguntas pertinentes e que nós precisamos perguntar a nós mesmos, né? Se queremos chegar a este conhecimento, fazemos para nós estas perguntas. Estas questões farão parte deste trimestre em que o livro de Provérbios é o nosso objeto de estudo. Então, desde já, faça isso, né? Pegue esses 3 meses e leia também o livro de Provérbios da Bíblia juntamente com a revista. Mas não é aquele ler de passar os olhos, não. É ler realmente, se deter, houve uma dúvida, aconteceu, marque a dúvida, pesquise dicionários bíblicos, concordâncias bíblicas, ler Bíblia de referências, tudo isso tem que fazer parte. Eu sempre digo que o jovem ele tem o privilégio de estar com a mente, vamos dizer assim, funcionando em 100%. Então, ele consegue adquirir conhecimento um pouco mais facilmente do que nós, que já temos uma dependência. Nós usamos a nossa quando tínhamos a idade de vocês, aproveitamos o máximo para poder reter um maior número de conhecimento, né? Um maior volume de conhecimento. Então, o jovem ele tem essa característica, o juvenil ele tem essa característica, a mente está 100%. Então, aproveite, leia, consulte, escreva, grave, fale, pregue, porque virão tempos, como disse o próprio rei Salomão, virão tempos em que isto vai fazer falta. Tá bom? Até o que está no alto será objeto de medo. E isto vem para todos, a não ser que o Senhor nos chame para as mansões celestiais. Mas se alcançar uma determinada idade, o que nós não aproveitamos na idade em termos bons, né? Aproveitamos bons tempos da mocidade, ocupados com a obra de Deus, vai fazer falta depois num determinado período das nossas vidas. Então vamos lá, começar a responder estas perguntas. Primeiro, um livro para a vida, quer dizer, um livro que nos ensina a arte de viver.
Eu destaquei alguns pontos aqui nesta parte de número 1. A primeira aqui, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver com Deus e conosco mesmos. Quer dizer, valiosos por quê? Porque apesar de nos trazer a questão também do aprendizado é que muitas vezes a Bíblia ela vai dizer sim onde eu digo não. A Bíblia vai falar não onde muitas vezes eu quero dizer sim. E muitas vezes quando eu quero falar, a Bíblia se cala. Então, o mais sábio a se fazer neste momento é ficar calado também. Porém, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que trazem ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver. Veja, conselhos. Uma coisa que muitas vezes também nesta idade, talvez você não, mas eu passei por isso, é uma idade que nós não gostamos muito de ouvir conselhos. Nós achamos que sabemos tudo, que já conhecemos, que somos os tais, que viveremos aí, a nossa saúde ela nunca vai. Então o jovem ele tem alguns anseios diferentes daqueles que nós temos quando alcançamos uma determinada idade. Porém, é um livro de conselhos e ensinamentos valiosos para conduzirmos a nossa vida, o nosso relacionamento tanto com Deus, a maneira de viver tanto com Deus quanto com o nosso próximo. Então, a primeira coisa que nós precisamos estar ter a mente aberta é para a questão de ouvir conselhos e ensinamentos. E nós sabemos que determinadas faixas etárias encontram uma determinada barreira para este propósito, que é a questão dos conselhos e dos ensinamentos. Nós, às vezes, escutamos, mas não ouvimos. E a maioria das vezes nós nem escutamos e nem ouvimos. Nós vamos simplesmente passando achando que somos donos, vamos dizer assim, da nossa própria vida. Porém, nós temos aqui o livro de Provérbios que tem esses objetivos. É um livro para que nos ensina a viver tanto com Deus, quer dizer, o meu relacionamento pessoal com Deus e o meu relacionamento coletivo com o meu próximo, seja meu irmão em Cristo ou não. Tá? A Bíblia não nos ensina ou nos ordena só a termos paz ou vivermos bem entre nós, os cristãos. Pelo contrário, nos ensina a viver de uma maneira sadia, correta, teocêntrica, no meio da sociedade em que nós estamos inseridos. Então, esta é a relevância da palavra de Deus. Ela nos ensina a viver com tudo e com todos, porém, da maneira correta. Da maneira correta. É um livro em que os ensinamentos provêm da revelação do alto. Por isso, são princípios de fé e confirmados na experiência de vida dos que vivem de maneira justa e reta. Então, vejam bem, é um livro que ele não nasceu de qualquer mente, ele não veio de qualquer lugar, não foi qualquer escritor, não foi qualquer fonte de onde saiu este livro. Veja, ele diz aqui, ensinamentos que provêm da revelação do alto. O que é isto? Quando nós ouvimos Paulo falando com Timóteo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, olha, toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar. Veja, quando ele diz aqui que os ensinamentos provêm de uma revelação do alto, ele está falando de um livro inspirado pelo Espírito Santo. Quem foi inspirado? Não somente Salomão, nós temos outros escritores também no livro de Provérbios, mas a maioria dos provérbios foram escritos por Salomão. Porém, não veio de uma mente, de uma experiência de vida, não veio do querer do homem, mas toda a escritura do Gênesis ao Apocalipse, nós sabemos que ela é inspirada por Deus. E sabemos também, em bibliologia, que o Senhor inspirou cerca de 40 homens por cerca de 1.600 anos, onde foram inspirados estes 66 livros que posteriormente, aqui no final já, passaram pelo canon, passaram pela vara de medir e foram tidos como inspirados por Deus. Os outros não canônicos, espúrios, e não passaram por este crivo. Por que estes passaram? Por causa da certeza de que a sua inspiração vem do alto, é uma revelação do alto, por isso seus princípios de fé e confirmados na experiência de vida dos que vivem de maneira justa e reta. Então, vejam bem,
nós temos duas ideias interessantes aqui. A primeira são princípios de fé. O que são princípios? É um modo de viver a fé. Quando a Bíblia me diz o justo viverá pela fé, ele quer dizer que nós viveremos pelos princípios ensinados por Deus, princípios eternos. Né? Nós estamos falando na lição da Betel Dominical desse trimestre sobre os 10 mandamentos, que são princípios também que foram nos dados por Deus. E quando olhamos para todos os mandamentos, não somente para as 2 tábuas escritas, mas toda a Bíblia que contém mandamentos e princípios, nós vemos que são princípios eternos e imutáveis, assim como é o nosso Deus. Aí nos ensinam a viver uma maneira justa e reta. Tá bem? Quando nós falamos de justiça, nós falamos de algo que não dá margem para dúvidas ou erros, algo justo. Né? Tem o formato, a largura, o comprimento, ou que quer seja a extensão correta. Não dá margem para dúvidas, erros ou acréscimos. Uma vida justa é uma vida que vive na integridade de Deus. E também diz uma vida reta. A vida de retidão é aquele que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Tá? Nem por um momento ele deixa de estar fazendo, de andar no caminho reto. Nós vemos hoje em dia, infelizmente, o grande número de maus exemplos que nós temos de pessoas que, ao serem, parados neste caminho e lhes oferecido o que quer que seja, eles simplesmente saem do caminho de retidão. Eles se desviam para a direita e para a esquerda. Veja que o profeta ele diz assim: e ouvirá uma voz por detrás de ti dizendo, este é o caminho, andai nele, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, é onde nós precisamos tomar cuidado. A vida de retidão ela vem a partir do momento em que nós fazemos a base da nossa vida, do nosso caminhar dentro das Sagradas Escrituras e tendo uma vida teocêntrica, como Deus sendo o centro da nossa vida. Tá bem? Mais outro ponto, logo, o que se encontra no livro de Provérbios não é uma forma idealizada de vida, mas um ensinamento prático que tem como fonte de inspiração o próprio Deus. Começamos por aqui. A nossa fonte inspiradora, apesar de nós podermos ter bons exemplos e copiá-los, né? Paulo mesmo se coloca como um exemplo a ser imitado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Hebreus no capítulo 13, versículo 7, versículo 17, diz que nós devemos observar a vida dos nossos pastores e imitar a fé dos tais. Apesar de tudo isso, veja, a nossa fonte de inspiração primária ou primordial deve ser Deus. Por quê? O homem, querendo ou não, ou espera-se que não, né? Que por favor não, mas somos falhos, erramos, falhamos, né? E aquele que está firmado tão somente num modelo humano, ele tem a tendência que, se esse modelo se quebrar de qualquer maneira, ele também se quebra, ele também se perde. Mas quando nós nos espelhamos primordialmente na pessoa bendita de Jesus Cristo, no nosso Deus, não haverá falhas. Quer dizer que, por isso, podem até, né, vamos tirar do contexto, podem errar 1000 à direita, 10.000 errar, vamos ver cair, tá? Errar 10.000 à esquerda, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque a nossa fonte inspiradora é o próprio Deus. E, ao mesmo tempo, ele diz aqui, confirmado por meio do estilo de vida dos justos que vivem para glorificar a Deus. Então, veja, qual é o modelo de vida dos justos? Nós vemos, então, que nós temos um exemplo, que é Deus. E qual é o modelo que nós vivemos? O modelo de vida dos justos. Por quê? E qual é este modelo? É um modelo de vida que glorifica a Deus, não escandaliza a Deus, não escandaliza a igreja, não escandaliza a denominação, não vitupera o bom nome de Cristo. Quando nós falamos de uma vida que glorifica a Deus, é uma vida que é pautada pelos princípios de Deus, pelos mandamentos de Deus. Vamos dizer que é algo fácil? Não. É algo impossível? Também não. Também não. Porém, exigirá de nós um esforço maior para que nós vivamos uma vida em conformidade. Se nós queremos ter, aqui como diz a lição, se nós queremos
obedecer ou aceitar este convite, nós devemos aceitar o que vem nele também. Nós sabemos que todo convite, alguns, eles têm uma determinada exigência, seja roupa, seja alimentação, seja horário, seja isto, seja aquilo, e traz uma observação que tem que ser obedecido, senão você não vai fazer parte do evento, né? Seja uma festa, seja um evento alegre, seja um evento triste. Imagina você ser convidado para um evento triste e você chegar lá mal trajado, né? Não condizendo com as suas vestes, são totalmente vestes festivas. E a maioria está chorando. Obviamente você não será, ou se por educação nos recebermos, mas não seremos bem vistos. Porque nós desobedecemos a uma regra, seja uma regra de ética, seja uma, como diz aqui, de etiqueta, seja qual for, nós precisamos tomar cuidado para que nós não tenhamos um padrão de vida que não seja o dos justos, aquele padrão de vida, aquele modelo de vida que glorifica a Deus. Então, o provérbio nos ensina a ser realistas, prudentes e cuidadosos. Realistas, prudentes e cuidadosos. Quer dizer, não vivemos no mundo de Nárnia, não vivemos no mundo de fantasia, quer dizer, vivemos uma realidade e a nossa realidade cristã. O cristão vive a realidade porque o mundo jaz no maligno, é uma realidade constantemente, vamos dizer assim, talvez até assustadora, porém, nós precisamos, mesmo assim, sendo assustadora e nos oferecendo muitas coisas, nós precisamos ser prudentes. O que é a pessoa prudente? É a pessoa cautelosa, é a pessoa que tem parcimônia, que toma cuidado, que se precavê nos caminhos, quer dizer, ele sabe onde ele está andando, ele procura saber no que está pisando para não se ferir. E depois ele diz também... instruídos por Deus para caminhar onde parei, no estilo de vida dos justos, tal, realista, prudente e cuidadoso. Né? Cuidadoso também eu coloquei junto com prudente, porque quem é prudente toma cuidado, e quem toma cuidado geralmente é prudente. Tá bom? Então vamos mais adiante, para caminhar de modo que desenvolvamos uma justa maneira de viver, começando sempre com Deus. Veja que toda esta ideia nos traz o quê? A lição do nosso comportamento, do nosso caminhar, do nosso estar. E todo este padrão ele deve ser primeiramente, a nossa visão primária deve ser Deus. Porque quando amamos a Deus, ou quando procuramos agradar a Deus, consequentemente, nós agiremos desta maneira com o nosso próximo. A Bíblia nos diz isso. O contrário também é real. Ele diz, se você não ama seu irmão que vê, como é que você pode amar a Deus? Olha, se você ama a Deus, consequentemente, você vai amar o seu próximo. Tá? Por quê? Porque o amor de Deus está em nós e nós vamos manifestá-lo desta maneira, vivendo prudentemente. Tá bem? O ponto de número 2, ainda no livro para a vida, vem a pergunta, o que é sabedoria? Na Bíblia, a palavra tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância. Veja, no mundo nós temos 3 tipos de pessoas. Nós temos os espertos, os malandros, nós temos os inteligentes e nós temos os sábios. Veja, onde aprendemos a esperteza? No mundo. A inteligência, nos bancos acadêmicos, nas escolas, mas a sabedoria, esta forma de viver e de pensar, ela é proveniente do alto. Eu não vou aprender no mundo, não vou aprender na escola. Porque a sabedoria ela vai me ensinar a me conduzir em qualquer situação em que eu estiver. Um dia Deus perguntou a Salomão, o que é que você quer? O que você quer, Salomão? Tá bem? E ele disse o quê? Eu quero sabedoria, eu quero entrar e sair no meio deste grande povo, eu quero saber entrar e sair. E o Senhor Deus, além de conceber, de ele ser considerado o homem mais sábio de todos os tempos, deu a ele também todas as outras coisas que ele pediu, riqueza, paz, quer dizer, veja,
A inteligência de Salomão leva ele a pedir sabedoria, porque ele sabia que ele não ia cuidar ou estar à frente de um povo qualquer. Ele estaria à frente da nação de Israel, o povo escolhido por Deus em Abraão. Então vejam bem que a sabedoria, como ela se destaca. A sabedoria não é deslumbrada, sabe? Ela não é, sabe, vai por qualquer coisa, por qualquer motivo. Não, a sabedoria pensa, né? E você vai ver isso na vida de Salomão. Veja, muito conhecido um exemplo de uma sabedoria extrema de Salomão, apesar de, ao primeiro momento, assustar. Duas mães reclamam o mesmo filho. Você conhece a história. Duas mães reclamam a mesma criança. Veja, como não tinha como convencê-las, então o que Salomão faz? Chama o soldado, diz: tome a criança e divida ela no meio, dá uma parte para cada. Veja que, à primeira vista, isso deve ter criado, até dos soldados, talvez não, porque os soldados já estão acostumados a isso, né? Se bem que nós vemos situações que muitos soldados, né, os modernos, eles estão perante situações que fazem eles chorar. Não é isso que nós estamos dizendo. Eu estou dizendo aqui que o soldado simplesmente parte para realizar. Talvez até pensando: ele é o rei, ele sabe o que ele está fazendo, né? Mas aí, quando a outra disse: é isso mesmo, mata. Aí ele disse: não, pegue a criança e entregue para a outra. Não, mas por que divide, dá um pedaço para cada um? Não. Somente uma mãe poderia entregar o seu filho para a outra pelo prazer, pela alegria de ver o seu filho vivo. Olha que sabedoria. Isto é sabedoria, não é inteligência, não é natural, só pode vir de Deus essa sabedoria. E é isso que nós aprendemos. Ele diz: o que é sabedoria? É a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância sem perder de vista as virtudes que identificam o modo justo e reto de quem serve a Deus. Veja que Salomão em nenhum momento ele deixou, ele desagradou, ele vituperou, ele envergonhou o nome de Deus, ou o procedimento de todos os que vieram antes dele, servindo a Deus. Pelo contrário, Salomão, ele engrandece o nome de Deus, de Yahvé, fazendo o quê? Fazendo a sua obra da maneira correta, tomando uma decisão sábia. Como eu disse, primeiro, a grosso modo, poderia ter assustado, mas a conclusão deve ter impressionado a todos que viram aqui. A todos que viram aquilo, como conseguiu resolver esta situação. Então aqui, isto é sabedoria. E, dizendo a sabedoria, ela só pode vir do alto. Vejamos aqui também, em outro parágrafo que eu separei, mas a sabedoria que vem do alto o instrui e, ao mesmo tempo, cria de dentro para fora instrumentos necessários para fazer com que você rejeite o que é mal e abrace o que é bom e glorifique a Deus. Veja, então essa sabedoria, ela vem do alto. E a sabedoria que vem do alto, ela nos instrui a tomarmos as melhores decisões. Ainda que não seja da maioria, né? Ainda que não seja a vontade do povo, como eles dizem, mas é a vontade de Deus. E o cristão, cuja sua vida é vivida teocentricamente, cuja sua vida é vivida na retidão e na justiça, na sabedoria que provém do alto, qual é o seu desejo? Agradar aquele a quem deu a sabedoria a ele, que no nosso caso é o nosso Deus. Então vejam bem, esta sabedoria não vem de fora, ela não vem, ele diz aqui, cria de dentro para fora instrumentos necessários. Quais são os instrumentos? Não pense na espada para cortar a criança. Instrumentos, ele está falando de meios que você pode ter para você se sair bem e ainda glorificando a Deus dentro da vontade dele. Dentro da vontade dele. Então, aparecerá em nós soluções, instrumentos que nos darão a visão necessária do problema e a sua solução. E, ao mesmo tempo, solucionando, glorificando o nome de Deus. Aqueles que nos acompanham na solução deste problema, na resolução de qualquer tipo de dificuldade, manutenção de vida, tudo isto vem da parte de Deus. 3. Literatura de sabedoria. Então, o gênero literário de sabedoria ou sapiencial.
É um tipo de literatura que se preocupa com a sabedoria prática aplicada diariamente às circunstâncias da vida, que é a prática. A prática é diferente da teoria. A teoria eu aprendo aqui. O que é a prática? Eu extrair o que está aqui, vir para cá e eu realizar lá fora, fazer lá fora, praticar o que ela me ensina, o que ela me instrui. Então eu preciso estar sempre consciente disso, que a literatura de sabedoria ela não é somente uma questão de armazenamento de conhecimentos na minha mente, não, mas principalmente a sabedoria prática para ser aplicada diariamente às circunstâncias da vida. Então, veja, eu aprendo não só para acumular conhecimento, mas principalmente para quê? Para que no meu dia a dia ele seja desenvolvido, meu dia a dia seja desenvolvido, ou na prática eu coloque todo aquele conhecimento que eu adquiri na administração, nas circunstâncias da minha vida. Tá bom? Então, não há aquele que busque conhecimento só para se exibir, sei lá, para alguma coisa. Não, o sábio, ele adquire a sabedoria para quê? Para resolver problemas diariamente ou para praticar diariamente a circunstância da vida, tá bem? Então, não convém nós adquirirmos só sabedoria, não, eu não vou, não, temos que colocar em prática, e esta prática será no nosso viver diário. Tem 3, a literatura de sabedoria, nós já lemos, né? Já falamos sobre isso aqui diariamente. A sabedoria prática aplicada diariamente às circunstâncias da vida. Veja, no ponto de número 2, nós temos a composição e a estrutura de provérbios. Entretanto, os que estão presentes na Bíblia são inspirados por Deus, e por isto contém um significado mais amplo, não se atentando apenas a uma máxima ou ditado. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que provérbios não é meramente aquilo que nós conhecemos. Diga-me com quem tu andas e eu vou te dizer quem você é. É bom? É bom. Está na Bíblia? Não. Muitos provérbios que nós usamos, ditos populares, que nós usamos, eles não estão contidos na Bíblia. Porém, não é esta a ideia de provérbios. Também não é esta a ideia de provérbios. Pelo contrário, a ideia aqui é que este conhecimento, esses ensinos, primeiro nos traga a lembrança que são ensinos inspirados por Deus. Obviamente, eles são um pouco diferentes, né? Afinal, da minha mãe sempre dizia para mim, o que a mão direita faz, a esquerda não vê. Eram coisas interessantes, porém não estavam contidos na Bíblia. Ninguém está dizendo aqui que isso está na Bíblia, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que eu não posso comparar o livro de Provérbios com estes ditos populares que nós temos, que nós aprendemos dos nossos antepassados e ensinamos os nossos filhos, os nossos netos. Né? São coisas interessantes, até sábias às vezes, porém não estão contidas. Eu não posso comparar a Bíblia ou o livro de Provérbios a estes ditos populares. Por quê? Apesar deles conterem algum ensinamento, não foram inspirados por Deus. Provérbios, sim. Tá bem? Então, é um livro de sabedoria, um livro sapiencial, ele está dentro desta composição, mas o destaque dele, dos demais provérbios que nós temos aí na nossa vida diária, é que é um livro inspirado por Deus. Logo, ele não é somente para ser citado, ele é para ser vivido, aprendido, vivido, tá bem? E colocado em prática no nosso dia a dia, tá bem? Eu gostaria, né, do ponto 2 vai falar da estrutura do livro, né, da sua composição, suas coleções, seus apêndices. Aqui o aluno ele vai ter mais tempo. Se ele em casa, ele pode colocar do lado dele, ele pode pegar aí uma Bíblia de referência, ele pode pegar um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica, e ele vai fazer o quê? Ele vai juntar materiais que trarão a ele, dentro do tempo que nós temos, não dá para trazer muita coisa, a aprender sobre a estrutura. Geralmente as Bíblias de estudo, nas suas primeiras, nos apêndices anteriores ao livro, você vai ver a data, a autoria, você vai ver a classificação, vai ver como o livro é disposto. Veja, isso aqui ele começa o ponto 1, ele é dividido em 3 partes. A introdução ao livro, do capítulo 1
versículo 1 até o 6, depois o 2 é conselhos paternos sobre a sabedoria, que vai até o capítulo 9, versículo 1 ao 18, depois coleções de provérbios, a parte de número 3, a divisão de número 3, que vai do capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 30, do versículo 10 a 31. Então você vai ter mais tempo também para esta, e nós vamos para o terceiro e último tópico. Não que ele seja menos, o 2 seja menos interessante, porém, você em casa, você tem mais tempo, tá, para isso, e nós ocuparemos menos tempo aqui nesses subsídios para te ajudar. Tá bom? E isto também nós incentivamos aos alunos, também aos professores e aos superintendentes, se bem que nós temos aí, em média 40, 45 minutos, e olhe lá para dar uma aula. Se nós formos falar sobre tudo, não conseguimos o tempo. Se formos abreviarmos demais, não chegamos nem na superfície, nós vamos andar sobre as águas. Tá bem? Mas o professor, ele é sábio, o superintendente, ele é sábio, eles vão encontrar a melhor maneira aí para distribuir o tempo, para que o professor tenha um tempo hábil e ele possa também transmitir o seu conhecimento. Também o ponto de número 3 da lição é um convite, é o convite e chamado à sabedoria. Veja, como um convite você pode receber, recusar ou aceitar ao receber o convite. Mas nos lembramos lá no texto áureo, ou no texto prático, que só um tipo de pessoa rejeita o convite à sabedoria, que são os loucos, que são os nécios, também que são os inscientes. Estes são aqueles que recusam o convite da sabedoria. Tá bom? Então, ao ponto de número 3, nós temos aqui convite e chamada à sabedoria. Tá? O propósito do livro de Provérbios é o subtópico de número 1, provérbio de 1 a 7. Eu separei esta parte aqui. Olha, o escritor destaca 3 expressões que revelam este propósito. Qual o propósito do livro de Provérbios? Então vamos lá, os propósitos. Primeiro, conhecer a sabedoria e a instrução. Veja, conhecer a sabedoria e a instrução. E você vai ver que ao escrever, falar sobre a sabedoria, o sábio Salomão, ele dá uma personificação, é como se fosse uma pessoa, descreve como se fosse uma pessoa. Veja, que aquilo que atrai e destrói o jovem, ele vai expor essa idade. E aquilo que edifica, ele vai chamar de senhora, vai chamar de alguém com uma idade um pouco mais avançada, consequentemente, com um pouco mais de experiência. Então nós vemos aí tipo uma personalização. Ele descreve como uma pessoa, tanto um quanto o outro. Ele diz aqui, conhecer a sabedoria e a instrução. Para quê? Para conhecimento e discernimento dos jovens. Conhecimento e discernimento. Veja que quanto mais conhecimento nós tivermos, mais nós vamos conseguir separar a carne do espinho ou do osso. Veja que ele fala de conhecimento e discernimento. Então, não adianta ter conhecimento e não ter o discernimento, não saber distinguir, não saber separar. É a mesma coisa que pegarem a mim e me darem determinados talheres numa mesa em que eu não sei usá-los. Para que servirá para mim? Malemar eu sei usar um garfo e uma faca. Né? Mas eu uso muito mais colheres, sabe? Porque eu gosto de comer na marmita, gosto de comer em tigelas, então não dá para ficar de garfo e faca dentro do antilhado. Então eu vou aqui com a colher. Então nós vemos que determinadas coisas, ainda que elas façam parte da nossa vida e nós deliberadamente não usamos ou não aprendemos a usar, ela não terá efeito nenhum. E, obviamente, nós não conseguiremos desenvolver uma determinada função, porque nós não conhecemos, mas nós não fazemos aquilo, porque nós não conseguimos discernir. Tá? Você olha uma coisa, o que vem no pensamento? Você vai tentar discernir para o que serve aquilo. É a mesma coisa que eu pegar um serrote para cortar um cano, sei lá, de metal.
É a mesma coisa que eu pegar uma serra, um arco de serra e tentar cortar uma tora. Tá? Veja que todos eles são objetos para serrar, porém cada um na sua função. Então nós temos o arco de serra, nós temos o serrote, nós temos a serra circular, nós temos a motosserra, todos têm serra, mas eu preciso discernir como usar cada um. Por isso, eu posso ter o conhecimento. Então, qual que é o conhecimento? Eu tenho que cortar aquela madeira, mas o discernimento com o quê? Com o quê? Com qual das ferramentas para serrar a madeira eu vou usar? Qual deles? Tá bom? E quando nós não sabemos, vamos perguntar ao marceneiro, né? Ao marceneiro. Veja. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, o propósito do livro de Provérbios é o quê? Que é conhecer a sabedoria e instrução. Para quê? Para conhecimento e discernimento aos jovens. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Então, veja, ele coloca uma faixa etária. Jovens. Não que não esteja esse livro aberto para todas as faixas etárias, mas principalmente aos jovens. E quando nós vamos até o capítulo 7, nós vamos chegar também a falar sobre isso, nós vamos ver o que é um jovem falto de conhecimento, de sabedoria e de discernimento. Quando não há esta qualificação, esta qualidade na vida do jovem, ele, infelizmente, ainda que seja um cristão, ainda que esteja constantemente dentro de um templo, ele faça parte de grupos dentro da igreja. Mas se ele não tem conhecimento, se ele não tem discernimento, a sua vida será totalmente improdutiva, ou é até errada, com uma motivação errada dentro da casa de Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Tá? E isto vem através do quê? Do nosso conhecimento. O próprio Deus, ele sempre nos diz nas Sagradas Escrituras que nós pecamos por falta, morremos por falta de conhecimento. Tá? Ele compara-nos a animais domésticos, compara-se no sentido de, ele diz assim, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, Israel não entende. Veja a comparação. Há dois animais domésticos que conhecem os seus possuidores e até o dono do lugar onde ele pousa, dorme, come, mas ele diz, o meu povo não entende, não tem conhecimento. Veja que na arca não foi preciso ordenar lá ninguém tanger os animais para a arca. Mas os homens ficaram do lado de fora. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de discernimento, por falta de sabedoria. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Veja bem, eu também separei aqui. Dito isto, podemos aqui, disse o escritor, abrindo aspas para o escritor, podemos afirmar que o propósito do livro de Provérbios é instruir os jovens, moldando, veja, instruir, nós já falamos. Agora, moldar. O que é moldar? Todo mundo sabe o que é uma massinha de modelar. Né? Existem massas de modelar, existem ceras, existem o barro. Jeremias é convidado a ir à casa do oleiro, aquele homem molda, ele faz o vaso do jeito que lhe agrada, mas o vaso quebra nas suas mãos. Então a instrução não é somente mas para moldar. Qual é a lição que nós temos aqui? O escritor aos Romanos, ele diz, e não vos conformeis com este mundo. Veja, não vos amoldeis, não tome a forma. Não copie o modelo deste mundo. E nós precisamos aprender isto. Veja que a sabedoria para o jovem não é somente, mas o jovem ainda está, não talvez no caráter, mas em outras áreas o jovem está passando por transformações, está passando por mudanças, e ele precisa deixar que nestas mudanças, nestas transições etárias, que a boa e perfeita vontade de Deus molde a sua vida, molde, e ele amolde a sua vida à palavra de Deus. Veja, não vos conformeis com este mundo, mas experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Fazendo o quê? Pela renovação do vosso entendimento. De onde vem este modelo? Por onde entrará esta ideia? Pela nossa mente. Então nós precisamos tê-la ocupada diuturnamente com a palavra de Deus. Para quê? Para que as nossas vidas sejam modeladas
segundo a vontade de Deus e a diretriz da sua santa e bendita palavra. Tá bom? Vamos um pouco mais adiante. O caráter, os jovens moldando o seu caráter, de modo que a sua vida seja plenamente coerente entre os valores atemporais de Deus e as circunstâncias temporais da nossa experiência humana. Porque aqui nós vemos a ideia de separarmos o que é efêmero e o que é eterno. O que realmente vale a pena e o que é passageiro. Veja, ele diz aqui atemporais, quer dizer, né, que transpõe o tempo, e também circunstâncias temporais, que são coisas que ficarão aqui, ficarão para trás. E muitas vezes nós perdemos muito tempo presos a situações que simplesmente ficarão, é vaidade, tá? Quando eu digo vaidade, eu não estou falando de vestimentas, disso, daquilo. Vaidade é uma coisa que se vai, que se acaba, tá? É efêmera, é passageira. O contrário disso são as coisas eternas, é aquilo que perdurará para sempre. E geralmente, quando nós buscamos a Deus, nós vamos buscar estas coisas, olhando para o alto, olhando para cima, buscando as coisas que são do alto. Estas são todas coisas eternas. São todas coisas que não vão ficar pelo tempo. Não vão passar com o tempo, elas são eternas. Nós precisamos aprender a moldar o nosso caráter para que, com o caráter moldado pela palavra de Deus e tendo aceito o convite da sabedoria com uma vida teocêntrica, nós saberemos distinguir o atemporal do temporal, quer dizer, o eterno do efêmero, do passageiro, daquilo que vai ficar para trás, da vaidade. Tá bem? E estas escolhas, geralmente, elas exigem mais de nós. Por quê? Porque geralmente são as coisas que nós não queremos. E o que o homem quer, geralmente, também é coisa passageira, é coisa efêmera. Se ele não estiver olhando para cima, se ele não estiver olhando para Cristo, autor e consumador da fé, se ele não estiver olhando para Deus, se a sua vida não for uma vida cristocêntrica, a maioria das suas escolhas serão escolhas temporais, serão escolhas passageiras, simples vaidades, coisas que não é que não convém, coisas que não deveriam chamar tanto a nossa atenção, mas a nossa atenção deveria ser chamada constantemente pelas coisas eternas, por aquilo que perdurará para sempre, que é também a palavra de Deus. Então, está aqui o propósito do livro de Provérbios, tá bem? Então, ele vai nos dar conhecimento, discernimento, vai moldar o nosso caráter para que nós saibamos diferenciar ou escolher aquilo que realmente interessa a um cristão, o que realmente interessa, e aquilo que realmente fará com que eu também alcance a vida eterna, porque essa vida que nós temos é passageira. Nós somos, como nós usamos os termos, esses são termos tão fáceis, é o que eu disse lá no começo, o jovem precisa usar a sua mente bastante, né? Porque vai chegar um tempo que ela pode te deixar na mão. Nós somos peregrinos na Terra. Mas qual é a vida, então, que interessa? É a outra vida, a vida eterna. E agora eu preciso pensar no que eu posso e o que eu não posso levar na vida eterna. O que eu posso e o que eu não posso. Obviamente que se eu pensar a grosso modo, eu não vou levar nada. Então, as demais coisas ficarão para trás. Logo, elas são efêmeras, elas são temporais, elas são passageiras. Eu preciso aprender a diferenciar. Como que eu vou fazer isto? Alcançando a sabedoria, obedecendo o convite da sabedoria, aceitando o convite da sabedoria. Do ponto de número 2, do convite chamado de sabedoria, é que tudo começa em Deus. Veja que a sabedoria, ela começa, como é que ele ensina? O princípio da sabedoria. Todos nós já devemos ter ouvido aí centenas de vezes este versículo. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então veja bem, isto é, temer a Deus não é ter medo de Deus. Geralmente o homem que tem medo de Deus, alguma coisa o está acusando. Pecado, coisas inconvenientes ao cristão. Então essas coisas nos fazem ter medo de Deus. Bem? Agora, temor de Deus fala de reverência, fala de respeito.
tá bem? Fala de consideração que eu preciso ter com Deus, fala da vida piedosa que eu devo ter, quer dizer, amar as coisas relacionadas a Deus, sua casa, sua palavra, seus servos. Isto é uma vida piedosa. Por isso que Paulo diz assim: aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ora, uma vida piedosa, uma vida de piedade, aqui não estou falando de dar esmolas, não é isto agora, tá bom? Que isto também não convém, não é nada disso. O que eu estou dizendo aqui, que ser uma pessoa piedosa é ser uma pessoa que ama, que se importa com as coisas relacionadas a Deus e ao próprio Deus. Quando nós escolhemos uma vida assim, obviamente seremos percebidos de todas as maneiras. Então tudo começa em Deus. Onde está o princípio da sabedoria? Reverenciar a Deus, tá bem? Amar a Deus, confiar em Deus. E indo mais adiante, né, quando ele fala o princípio da sabedoria, ele se refere a que vem primeiro as condições elementares para dar qualquer passo adiante. Quer dizer, aqui o princípio da sabedoria não fala que eu começo a temer a Deus, então eu começo a aprender. Mas o princípio, aquilo de onde deve partir a pessoa sábia, é o quê? É as condições elementares para dar qualquer passo adiante. Quer dizer, qualquer movimentação minha, seja em qualquer setor da minha vida, seja em qualquer área da minha vida, tem que ser o quê? Tem que ser a vontade de Deus, tem que ser estar dentro da vontade de Deus, é ter Deus como centro da minha vida. Então a palavra princípio aqui não quer dizer que a sabedoria se inicia, mas o princípio, o ponto de partida do temor de Deus é o quê? É todo e qualquer passo, por mais elementar que ele seja, eu devo tê-lo no temor de Deus. No temor de Deus, quer dizer, reverenciando a Deus, buscando em Deus. Quando olhamos para a vida de Davi, tem 2 ou 3 batalhas que antes dele sair, ele vai falar com Deus no quarto alto. Uma Deus diz vai, a outra Deus diz não vai, a outra Deus diz quando balançar a copa das árvores, aí você parte. Então vejam bem, este é princípio, quer dizer que o meu ponto de partida, tudo que eu vou fazer, eu tenho que esperar o sinal de Deus, o sinal, a sinalização positiva para que eu faça uma determinada coisa da parte de Deus. Não pode ser tão somente a minha vontade, ou a vontade da minha família, ou a vontade do povo. Não, tem que ser a vontade de Deus. É aí que está o princípio da sabedoria, que é temer a Deus. Temor ao Senhor é a condição elementar também para conquistar a sabedoria. Então, temer a Deus é também um princípio, um dos elementos, uma das particularidades da vida do cristão que vai fazer com que ele busque sabedoria. Por quê? No respeito a Deus, eu também vou pensar assim, eu respeito a Deus. Como eu posso fazer para agradá-lo? Servi-lo, cultuá-lo. Então eu vou buscar onde? Na sabedoria. Eu vou buscar a sabedoria, eu vou buscar o conhecimento. Eu vou buscar o conhecimento para quê? Para que os meus objetivos de agradar a Deus, de fazer o melhor para Deus, de estar na melhor condição para Deus, para que eu possa conhecer e colocar em prática. Quer dizer, cultuar a Deus da melhor maneira possível. Lembrando também das palavras do apóstolo Paulo, que é o quê? Que nós não podemos, o que deve ser o nosso culto racional e todo, né, a nossa vida deve ser apresentada diante de Deus. Deus tem outros sacrifícios que nós temos que fazer para que a obra de Deus caminhe? Sim. Porém, o principal não é isso. Deus, ele pede de nós que nós apresentemos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, veja bem, e como que eu vou aprender a fazer isso? Buscando a sabedoria. Quando eu temo ao Senhor e procuro agradá-lo, eu vou falar, mas como eu vou fazer? Foi uma das perguntas. Existe um livro, existe um compêndio para isso? Existe. A Bíblia Sagrada. E aqui, no caso, o livro de Provérbios. Tá bom? Então vamos lá, escolha a sabedoria, é a dica do escritor. Aqui está uma dica, escolha a sabedoria. Nós vimos isso também no Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, quando Deus, através de Moisés, diz assim, olha, preste atenção, eu coloquei diante de vocês, eu estou nos céus e a terra,
como testemunho contra vós, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aonde está a dica? Escolhe, pois, a vida, para que te vá bem tu e a tua descendência. Veja que Deus não é que ele interfere, mas ele mostra o caminho, ele norteia o caminho do cristão, principalmente do jovem. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a voz, os preceitos, as diretrizes, os mandamentos, quando nós ouvimos a sabedoria. Então veja aqui, coloca aquelas situações que eu falei, né, provérbio, o ingênuo aqui, ou o nécio, é aquele que carece de prudência e entendimento, não tem convicção própria e por isso, veja, o interessante aqui é isto aqui, não tem convicção própria, não tem uma mente, um pensamento formado, sabe? E nós sabemos que a pessoa que, quando ela não tem uma ideia, um pensamento formado, ele é levado ao redor por qualquer tipo de doutrina e ideologias, que nós vamos ver na lição dos juvenis, da classe juvenis, certo? Quantas ideologias hoje são lançadas na cabeça dos adolescentes, dos jovens, tá bem? E quando ele é este ingênuo, quando ele é honesto, como está em Provérbio 1:22, na nova versão, diz assim, até quando vocês serão ingênuos e insistirão em sua ingenuidade? Provérbio 1:22. Veja, aqui é a pessoa que carece de uma mentalidade formada, de um pensamento formado. Tá? E vocês sabem, vocês usam as redes sociais muito mais do que nós mais velhos. E o interessante é que sempre eu tenho visto alguns cards assim, quem não lê, ele é obrigado a acreditar no que os outros falam. Por quê? Porque ele não tem conhecimento. Tá bom? E quantos jovens, infelizmente, quantos jovens, não vamos limitar isso que eu vou dizer, vamos abranger. O brasileiro, ele é preguiçoso. A maioria dos brasileiros são preguiçosos para ler. Tá bem? E quando lê, vê assim, ó, e vai achando as partes mais importantes e tal. Você vai achar as partes mais importantes? Vai. Mas primeiro você tem que ter um panorâmico. É um dos objetivos da lição. Você tem que ter o conhecimento, você vai ler uma vez, duas vezes. Tá, entendeu? Entendi. Agora eu vou separar aquilo que me chama atenção. E agora o que me chama mais atenção ainda, até que eu tenha uma ideia formada da mensagem que eu devo transmitir. Porém, quando a pessoa é ingênua, é insensata, é nécia, é imprudente, ela não tem uma ideia formada, obviamente qualquer bagunça vai levar ele de roldão, vai levar ele de arrasto, como diz o outro. Tá bem? Nesse sentido, o livro de Provérbios nos convida a amadurecer, a fim de trilhar o caminho da prudência e da responsabilidade. Veja, não é porque estamos falando a jovens que não podemos falar de amadurecimento. O jovem também precisa amadurecer. E como que ele vai amadurecer? Ele vai amadurecer nesse sentido, olha, lendo, aprendendo, tomando para si sabedoria através do quê? Da leitura. Jesus Cristo, quando foi chamar a atenção num determinado assunto, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós pudeste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja, é porque eles não examinavam, eles liam, mas não examinavam. Porque senão eles reconheceriam Jesus Cristo como Salvador. Mas ele chama a atenção que nós precisamos. Mateus, se eu não me engano, ele diz também: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então não é porque estamos falando a jovens, se bem para nós a faixa etária dos jovens é de 18 a 25 anos, já não são mais crianças. Veja, ele convida ao amadurecimento, a fim de entrar no caminho da prudência e da responsabilidade. Prudência e responsabilidade. Porque nós temos muitos imprudentes, muitos irresponsáveis, mas graças a Deus nós temos ainda alguns que se sobressaem, tá? Que são aí exceções destas regras, que fazem o quê? Eles têm o prazer de ler, mas de ler bons compêndios e, acima de tudo, ler a Bíblia, as Sagradas Escrituras, que nos instruirão a termos o quê? Uma vida teocêntrica, nos ensinarão a termos uma vida cristocêntrica.
sendo o centro, o cerne das nossas vidas, tá bom? Então, querido jovem, veja bem, não é porque estamos falando a jovens que vamos tratá-los como crianças, não. Vocês têm este privilégio da juventude, como eu já disse, de aprender mais fácil, de conter instruções mais fáceis e de chegar a lugares mais rápidos do que nós, que já temos uma determinada idade. Então, veja bem, a sabedoria está te convidando aqui a amadurecer, a ser prudente e a ser responsável. Não precisa ser criança a vida inteira, se comportar como um infante, ter atitudes pueris. Não. Você pode ser uma exceção nessa regra. Você pode ser uma exceção. Busque a sabedoria. Leia o livro de Provérbios. Estude a lição da escola dominical. Vá para a escola bíblica dominical. E com certeza o Senhor Deus, como disse Tiago, que nos dá sabedoria porque tem abundância e não nos lança em gosto. O Senhor te dará sabedoria para todos os momentos da tua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. E até a próxima aula, se assim Deus nos permitir, será a lição de número 2. Se você estiver gostando, curta, comente, compartilhe, tá bom? Nos ajude a levarmos a palavra de Deus um pouco mais longe. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.